começar a aula de hoje, né? E, como eu disse, vamos tentar ser rápidos e objetivos. Não quero ficar umas 8h30 no máximo aqui, né? 1 hora de aula tá bom demais, não precisa de 2, não. Vamos começar então, porque já são... Eu vou dividir a tela aqui para passar os slides, tá? E se alguém puder depois me dizer se está vendo, se não está, ou qualquer coisa assim, eu agradeço. Também, se alguém não estiver escutando o som, me diga aí, beleza? Então, tá bom. Tranquilo, todo mundo? Beleza? Começar? Show. Beleza, olha só. O assunto hoje aqui, na verdade, é evidência de auditoria, tá certo? Mas aqui a gente está começando, então a gente passou pela definição do que é auditoria, todos os conceitos, as normas técnicas de auditoria, né? A última aula a gente falou sobre o planejamento de auditoria, começa lá desde antes de contratar o próprio trabalho de auditoria, né? Até os procedimentos preliminares, né? Que é a revisão antes mesmo daquele fechamento do balanço, onde o auditor e a equipe vai para lá, são feitos trabalhos para detectar alguns problemas para quando for fazer auditoria já ser mais produtiva, né? Então, falamos sobre planejamento, metodologias de planejamento de auditoria, e hoje nós vamos falar mais especificamente agora, desse final de curso aí, vamos entrar sobre a execução do trabalho de auditoria, tá certo? Essa fase do trabalho de auditoria, quando a equipe vai para lá, na verdade, depois do fechamento do balanço, então começa a fazer o trabalho, né? É denominado trabalho de campo. Isso a gente falou da outra vez, na última aula lá, alguns jargões dessa auditoria, né? Alguns termos técnicos. Então, papéis de trabalho, o que são, o que é um auditor sênior, a gente foi falando algumas coisas. O trabalho do auditor, depois que ele faz o planejamento e começa efetivamente a fazer aquele trabalho de asseguração, né? Razoável, que é o trabalho de auditoria, e é chamado de trabalho de campo. Então, o trabalho de campo consiste na etapa da aplicação do programa de auditoria, né, que veio do planejamento, fez o programa. Então, é a aplicação do programa de auditoria e coleta de evidências em qualidade e quantidade necessárias em relação ou em face aos objetivos estabelecidos durante o planejamento. Então, trabalho de campo, né? Coloca em prática o que foi planejado na busca de evidências, né? Evidências de auditoria. Tá bom, o que é evidência de auditoria? Esse é o nosso assunto de hoje, então a gente vai partir aqui primeiramente para poder fazer a definição do que é uma evidência de auditoria. Pois bem, evidência de auditoria, se alguém quiser fazer alguma pergunta no decorrer, fica à vontade, né? Então, evidência de auditoria, a gente já falou, mas aqui é uma definição mais reforçada aqui, porque é o assunto dessa aula, né? É um conjunto de informações, né? Incluída as que estão nos livros contábeis, livro diário, razão, e que suportam as demonstrações contábeis, né? Porque a demonstração contábil tem que vir lá dos registros que estão no livro diário, no livro razão analítica, vocês conhecem, né? Então, esse conjunto de informações que inclui esses registros contábeis que suportam no sentido de que dão de onde saiu, seguram, né? O saldo de banco saiu de onde? Saiu da conta banco. Então, suportam as demonstrações contábeis, né? Que são utilizadas pelo auditor para fundamentar a sua opinião. Então, o conjunto de informações que o auditor colhe, né, durante o seu trabalho de auditoria, que vai fundamentar a opinião se aquelas demonstrações contábeis estão de acordo com as normas de relatório financeiro aplicável, é chamado de evidência de auditoria. Então, evidência de auditoria, na verdade, na prática, é aquilo que o auditor ou consegue de documento ou consegue com o seu próprio trabalho, né? E que vai, com aquilo, com aquele conjunto de documentos, conjunto de informações, né? E outros procedimentos que nós vamos falar um pouco mais aqui, ele obtém e coleciona para que ele possa concluir
sobre a qualidade, sobre as características de conformidade daquelas demonstrações contábeis com a legislação, com as regras e normas contábeis, é chamado de evidência de auditoria, né? E um parêntese aqui sobre o que a gente já falou outra vez aqui. O trabalho de auditoria é um trabalho que tem um objetivo, né? O objetivo do trabalho de auditoria é aumentar a segurança das demonstrações contábeis, aumentar o nível de confiança que os usuários têm nas informações contábeis. Mas a função, o objetivo do auditor é diferente do objetivo da auditoria. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança dos usuários nas demonstrações contábeis. E o objetivo do auditor é executar os procedimentos de auditoria que permitam a obtenção de evidência adequada, ou seja, com qualidade e suficiente, o que significa com quantidade, que lhe possibilite obter conclusões ou chegar em conclusões razoáveis para fundamentar sua opinião, né? Então, o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança das informações contábeis pelos usuários, né? E o objetivo... Alô? Oi? Na Clara? Não, quem falou aí? E o objetivo do auditor, coletar evidências, ou seja, coletar documentos, informações, coletar opiniões, coletar observações, coletar qualquer coisa que possa trazer para ele um nível de confiança do próprio auditor, né, de que ele está enxergando alguma coisa corretamente ou que está enxergando uma demonstração contábil que não está de acordo com as normas. Então, o objetivo do auditor de desenvolver todos os procedimentos de auditoria é recolher evidências adequadas e suficientes, né? E olha só, uma evidência considerada adequada quando ela é relevante e confiável. Quando é relevante, quando ela tem a ver com o trabalho, né? Então, se ele está procurando informações sobre as demonstrações contábeis, ele não vai ficar procurando qualquer coisa na empresa. Ele quer informações que sejam relevantes, que sejam importantes para que ele possa determinar se os saldos contábeis, se as informações que estão nas demonstrações contábeis estão devidamente registradas e estão ok. E essas evidências também são adequadas quando ela é confiável, né? Então, isso nós vamos trabalhar o que é uma informação confiável e o que não é confiável. Ou qual é mais confiável e qual é menos confiável. Isso tem a ver também. Mas o fato é que o auditor, então, trabalha desenvolvendo todos os projetos, executando os planos de auditoria, né, para encontrar evidências de qualidade, né, e de quantidade adequada. E por que qualidade e quantidade? Por que essa questão de ser relevante e confiável? Porque a auditoria, ela não é diferente da perícia, a auditoria ela não é conclusiva, ou seja, o auditor não vai ao nível de detalhe para poder comprovar se todas as informações que estão espelhadas nas demonstrações contábeis são corretas, absolutamente corretas. Como eu já falei com você, a auditoria trabalha com a amostragem. Então, ele não encontra o mínimo detalhe para poder dizer que todos os lançamentos contábeis estão certos, que todos os saldos contábeis estão certos, porque existe aquilo que a gente falou, que é o nível de segurança, né? Então, o auditor ele vai trabalhar com informações acima de um determinado valor, né? E ele, então, as informações de auditoria, elas têm que ser numa quantidade, né? Uma quantidade que não é exaustiva, quer dizer, não se examina tudo, mas tem que ter uma quantidade que o auditor encontre através do seu próprio sentimento profissional de que aquela quantidade de pesquisa, de testes, observações que ele fez são suficientes, e elas têm que ser adequadas, ou seja, elas têm que ter uma qualidade, têm que vir de boas fontes, têm que vir tem que ser claras, têm que ser transparentes, aquelas informações têm que estar, vamos dizer assim, bem arquivadas, bem explicitadas, bem bem demonstradas através de documentos hábeis, porque então assim, o auditor ele não pode concluir de uma forma 100% certa de que
todas as demonstrações contábeis, todos os lançamentos contábeis, todas as informações contábeis estão certas. Então, o que ele faz? Ele é persuadido, ou seja, ele é levado a acreditar, pela quantidade e pela qualidade das informações que ele obteve, de que ele tem suficiente evidências de que as informações contábeis estão de acordo com as normas e com a legislação. Compreende essa parte? Tá? Então, a informação de auditoria se diz que é persuasiva e não conclusiva, ou seja, o auditor não viu tudo, mas ele passou a acreditar que aquelas evidências que ele tem são suficientes porque elas estão numa qualidade boa e numa quantidade adequada, né? Então, aqui para a gente ver se a gente está entendendo um pouco uma questão aqui, tá? Uma questão aqui que a gente vai colocar aqui no meio do caminho para a gente poder estar fazendo uma práticazinha desse assunto aqui, né? Esse assunto é teórico, mas as questões ajudam talvez a clarear um pouco. Então vamos ver esse aqui, ó. A contabilidade tem como técnicas, né? As técnicas que envolvem todos os trabalhos de contabilidade. A escrituração, né? Você aprende lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto período, você aprende o resto da vida a fazer débito e crédito. A elaboração das demonstrações contábeis, né? A auditoria, também uma técnica contábil, e a análise das demonstrações contábeis. Aí vem, acerca da auditoria das demonstrações contábeis, assinale a alternativa correta. Olha só. Nos testes de revisão analítica, o auditor deve selecionar entre os procedimentos básicos de auditoria a observação, a inspeção física e a confirmação externa. A gente já falou em 2 oportunidades sobre procedimentos de auditoria. Observação, né? Ele vai estar... o primeiro trabalho do auditor é observar os procedimentos que a empresa tem, os diversos setores da empresa têm, em relação ao que é de competência de cada setor fazer, ao que é de competência da empresa fazer. Ele se observa, anota, relata, para depois conferir se aqueles procedimentos que estão sendo feitos e que ele observou e ocorrem dentro da empresa estão devidamente registrados, suportados por controles internos, tá certo? Então, a observação é um procedimento importante, todos os setores, né? Inspeção física, por exemplo, é um procedimento que se faz, por exemplo, no estoque. Vai lá e faz uma inspeção no estoque para ver se a quantidade de mercadorias está de acordo com aquele inventário que balizou e suportou a conta de estoque, né? A conta de estoque de mercadoria é uma conta... Valdo, estou discutindo muito aqui. Boa noite. O procedimento de inspeção física é aquele procedimento de ir até o local onde está um determinado elemento patrimonial e conferir se ele está certo, né? E o procedimento de inspeção física é um procedimento feito pelo auditor. Confirmação externa. A gente já falou, por exemplo, de circularização. O que é? O auditor manda, vamos falar de novo, manda uma carta para um fornecedor para ele confirmar se aquele saldo que a empresa diz que deve àquele fornecedor está de acordo. Então, é uma confirmação de dados externos. Tudo bem. Então, aqui são, de fato, os procedimentos de auditoria. Esse aqui está falando assim, revisão analítica, o auditor deve selecionar em todos os procedimentos básicos de auditoria. A observação, a inspeção física e a confirmação externa. Revisão analítica é o procedimento que o auditor tem de fazer a conferência de um evento contábil desde o início que ele se deu até o final e como é que aquele evento contábil está registrado na contabilidade. Então, uma compra, uma venda, vou colocar uma venda, né? Gerou um pedido de venda, foi registrado no sistema, gerou uma nota fiscal, essa nota fiscal foi registrada nos livros fiscais, foi lá para o SPED fiscal, né? FD, SPED Contribuições, essa nota fiscal foi registrada no sistema de cobrança da empresa, essa nota fiscal gerou uma baixa de estoque, né, da mercadoria que foi vendida, essa nota fiscal gerou uma cobrança que foi para o banco. Os procedimentos analíticos, o auditor vai, para determinados eventos, acompanhar do começo ao fim tudo, inclusive como é que isso tudo foi contabilizado.
e se no final essa contabilização está certa lá na conta de cliente, ou se recebeu o dinheiro entrou no banco. Então, a revisão analítica, o auditor aqui está dizendo, deve selecionar esses três aqui, observação, inspeção e confirmação externa. Não, não basta. Esse aqui não está certo. A afirmativa correta. Não é certo. Revisão analítica, o auditor faz todos os procedimentos. Ele vai conferir a nota fiscal, ou seja, vai fazer somatório dos valores das notas fiscais, ver se os impostos estão destacados corretamente naquela nota fiscal, tá certo? Ele vai conferir se o valor que foi baixado do estoque está conforme o preço daquela mercadoria, se a empresa trabalha com preço médio. Então, ele faz cálculos, recálculos, ele faz outros procedimentos, entrevista, ele vai fazer entrevista lá para detectar quem é que faz o pedido de compra, como é que entra. Então, procedimentos de revisão analítica, o auditor, não, esse aqui está errado. Ele deve selecionar entre os procedimentos esses três aqui, isso está errado. Quando ele faz a revisão analítica, qualquer procedimento que ele encontrar devido para que ele possa qualquer procedimento que ele possa adotar para ele encontrar evidências de que aquilo está correto ou incorreto, eventualmente, ele vai adotar. Então, isso aqui está errado porque não posso falar que revisão analítica faz só com esses três procedimentos aqui, tá certo? Qualidade de toda evidência de auditoria depende depende da experiência profissional do auditor. Aquilo é uma coisa importante. Evidência de auditoria é aquilo que vai fazer o auditor concluir se aquela demonstração contábil está certa ou está errada, em termos. Isso depende da experiência do auditor? Sim. O auditor vai se aprofundar mais e mais se ele desconfiar que está errado, se ele vê que tem alguma informação ali que não está correta. Então, a experiência do auditor é parte fundamental do nível de trabalho que ele vai ter, assim como qualquer profissão, né? Se o auditor trabalha buscando evidência, ele vai buscar mais ou menos evidência se ele encontrou mais ou menos riscos. Mas a qualidade de toda a evidência não depende da experiência do auditor. Isso não é uma verdade absoluta. A qualidade de uma evidência, por exemplo, um documento original, né, perfeito, assinado pela empresa, por exemplo, um contrato que está sendo analisado, o auditor não precisa de experiência para ver que aquilo é um contrato original, assinado com firma reconhecida, que está tratando com né? Não precisa ter muita experiência para ver, por exemplo, um extrato bancário lá impresso ou direto tirado na internet, no site do banco. Não depende. Então, a qualidade da evidência, de toda a evidência, depende da experiência profissional. Não, a qualidade de uma evidência do extrato bancário não depende da experiência do auditor, porque é um documento original, é um documento firme, um contrato, tá certo? Então, essa aqui também não está certa. Olha outra aqui, nós estamos procurando a alternativa correta. Conforme a NBC-TA 500, que é a que trata do trabalho do auditor, né? Então, a norma brasileira de contabilidade, técnica de auditoria externa, de número 500, né? É uma norma brasileira de contabilidade que trata dos trabalhos de auditoria, da execução da auditoria, essa 500 aqui, tem outra 501 e tal. O objetivo do auditor é definir e executar procedimentos de auditoria que lhe permitam conseguir evidências de auditoria apropriada e suficiente, apropriada em termos de qualidade, suficiente em termos de quantidade, que possibilitem obter conclusões razoáveis para fundamentar sua opinião. Olha, isso aqui não é o que está dito lá no outro slide, lá, que o trabalho do auditor é executar os procedimentos para obter as evidências em qualidade e quantidade suficiente para concluir, né, a opinião. Qual que é a opinião? Se as demonstrações contábeis estão ou não de acordo com as normas contábeis, de acordo com a legislação. Então, aqui está repetindo o conceito que a gente diz que é o objetivo do auditor. Então, portanto, essa aqui é a resposta certa. Isso é uma questão lá do CFC. Não precisa nem de passar para as outras duas, mas a gente poderia estar, né, mas acho que vai perder tempo. O importante aqui é que a gente define que, conforme a norma brasileira, o objetivo do auditor é esse que está aqui, a resposta certa. Tá?
Beleza? Alguma dúvida, gente? Perguntem, por favor. Se não tiver, vamos passar para frente. Uma outra questão aqui, ó. Na auditoria realizada nas demonstrações contábeis, isso aqui tem até um exemplo prático, ó. Na auditoria realizada nas demonstrações contábeis da Companhia de Abastecimento de Alimentos Sólidos do Estado, referente ao exercício de 2015, o auditor independente utilizou informações para fundamentar suas conclusões. Segundo as normas brasileiras de contabilidade relacionadas à auditoria externa, TA, tais informações são denominadas de. Então, né, ele utilizou informações para fundamentar suas conclusões. Essas informações, conforme a norma brasileira, são denominadas de quê? Teste de observância? Ele fez teste de observância para encontrar essas informações, né? Mas essa é um teste. Aqui está perguntando, o auditor utilizou informações para fundamentar. Não, teste de observância ele fez, né? Mas o que vai fundamentar a opinião do auditor, o que fundamenta a opinião do auditor? A gente já sabe que é a evidência de auditoria, não é o teste que ele fez para obter evidência. O parecer é o resultado do trabalho dele. A chave de auditoria foi o que foi encontrando no caminho. Papéis de trabalho é qualquer documento que o auditor recebeu ou que ele mesmo elaborou, né, durante o seu trabalho para obter evidência de auditoria. Então, as informações para fundamentar as conclusões do auditor são chamadas de evidências de auditoria, certo? Então, vai guardando isso aí para que você possa, numa eventual necessidade, ter essas questões aí, já sabendo bem definido o que é evidência de auditoria. Tá? Prosseguindo. Olha só, a quantidade de evidência necessária para suportar a opinião do auditor implica na maior ou menor quantidade de testes de auditoria que o auditor deverá fazer, né? O que é afetado pela avaliação do auditor dos riscos de distorção relevante e também pela qualidade da evidência. Então, veja bem, o que está dizendo aqui? O auditor vai fazer mais ou menos trabalho de testes, de confronto do que está acontecendo com o que foi informado a ele nas demonstrações contábeis. Volto a repetir. O que a demonstração contábil faz é informar. Informar o quê? A posição patrimonial da empresa. O auditor vai lá verificar se a posição patrimonial da empresa, informada nas demonstrações contábeis, está informada de acordo com as normas contábeis. Para isso, ele vai ver cada informação detalhada. Então, por exemplo, ele vai lá verificar se a informação do saldo de bancos que está naquela demonstração contábil está certa. Se a demonstração do saldo de clientes está razoavelmente certa, né? Não 100% certa, mas está razoavelmente certa. Se a informação dos estoques está razoavelmente certa, para que ele, então, conta por conta da demonstração contábil, verifique se a informação que está lá na conta, né, o estoque, quando ele fala que tem uma conta contábil, tem um estoque lá de R$1 milhão, ali é uma informação que tem mercadorias no valor total de R$1 milhão. Ele vai ter que ver que mercadoria é essa, vai ter que avaliar se essa mercadoria está pelo valor realmente menor do que o preço de venda, porque a contabilidade não pode deixar na contabilidade do estoque uma mercadoria por mais do que ela vai ser vendida, por um preço maior que vai ser vendida. Ele vai ter que verificar se aquela mercadoria que está lá não está deteriorada. Então, cada informação na conta contábil lá tem um monte de coisa por trás que o auditor vai conferir, né? E ele vai ter mais ou menos trabalho, ou seja, fazer maior ou menor quantidade de teste, se o auditor avaliar que os riscos de distorção relevante são maiores ou menores, tá certo? Então, quanto mais distorção ele achar que pode encontrar, mais testes ele vai fazer, mais trabalho ele vai ter. Então, aqui uma definição de distorção. Distorção é a diferença entre o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação de uma demonstração contábil apresentada e o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação que é exigida para o item, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, ou seja, de acordo com as normas legais e contábeis, né? As distorções podem originar-se de erros ou fraudes. Pode originar. Ele não está lá para procurar fraude, mas ele pode
encontrar uma distorção que foi originada de uma fraude, ele pode encontrar uma distorção que foi originada de um erro, né? Se não tiver fraude, não tiver erro, está tudo certo, que bom, que maravilha. Agora, quanto mais o auditor encontrar evidências, quanto mais ele encontrar evidências de que pode haver erros, que pode haver fraudes, então ele vai fazer mais testes, vai fazer mais trabalhos, né? Ele vai ter mais trabalho. Então, quanto mais risco de auditoria o auditor entender que ele corre, mais evidências vão ser necessárias para ele concluir o trabalho dele. E o que é um risco de auditoria? É o risco de um auditor expressar uma opinião não apropriada quanto às demonstrações contábeis. Ou seja, se ele acha que tem risco de erro naquela demonstração contábil, ele vai fazer uma quantidade enorme de testes para que ele possa comprovar que tem erro. Ou se ele fizer uma quantidade grande de testes, conseguir evidências com qualidade de que não tem erro, ele vai se dar por satisfeito e vai emitir uma opinião favorável. Se ele encontrar erro numa situação ou outra, ele vai emitir uma opinião com ressalva, ou uma opinião adversa. A gente já falou desses tipos de opinião, né? Então, procurar evidências, o auditor procura mais ou menos se tiver mais ou menos riscos de distorção, ou seja, né, se o saldo, né, a apresentação, o valor não estiver de acordo com o correto. Beleza? Então, né, a qualidade, aí vamos ver. E sobre a qualidade das evidências. A qualidade da evidência, né, aí é aqui, ó. Aquilo que a gente falou. Por que uma informação tem mais ou menos qualidade? Qualidade é uma coisa subjetiva. Eu posso achar que uma coisa tem uma qualidade e o outro acha que não tem. É isso? Então, por exemplo, a gente estava escutando umas músicas aqui antes de começar a aula. A qualidade de quem gosta essas músicas, para quem gosta delas, tem uma boa qualidade. Para quem não gosta, não tem. Tá certo? Agora, a auditoria não é uma coisa subjetiva. A auditoria é uma coisa objetiva. Está tudo na norma. Estão todos os padrões que regem a qualidade da auditoria estão nas normas contábeis. São dezenas de normas, como eu já mostrei para vocês. Milhares de páginas que o auditor tem que ler e conhecer. Tá certo? Então, não é diferente para a definição do que é uma qualidade, o que é a qualidade de uma evidência. Né? A quantidade é tranquila. Olha, se eu preciso de comprovar, né, alguma coisa, por exemplo, eu preciso de comprovar se as notas fiscais estão emitidas corretamente. Eu vou examinar muitas notas fiscais se eu achar que aquela firma não sabe fazer nota. Eu encontro uma, duas, três notas erradas, eu falo, pô, está tudo errado? Não. Aí eu vou ter que fazer um monte de auditagem para ver qual é o nível, né, de erro da emissão de notas fiscais daquela empresa. Não é isso mesmo? Então, no caso da quantidade, a gente, empiricamente, você sabe que quantidade você vai fazer mais ou menos, né, dependendo do nível de erro que você estiver encontrando. Agora, o que baliza a qualidade? Quando é que uma informação é mais confiável? Quando é que uma evidência tem mais qualidade do que outra? Né? Olha só, a qualidade das evidências é afetada pela confiabilidade das informações em que ela se baseia. Então, quanto mais confiável a informação, mais qualidade tem essa evidência. E a confiabilidade das informações é influenciada pela sua fonte e sua natureza e as circunstâncias nas quais são obtidas. Tá certo? Tem alguns exemplos aqui que advêm das normas contábeis. O que aumenta ou diminui a qualidade de uma evidência contábil, de uma informação de auditoria, de uma evidência de auditoria, de uma informação sobre a contabilidade? Então, quando obtida de fontes independentes, ela é mais confiável. O que é uma fonte independente? É uma fonte que não tem uma relação de interesse com a empresa, né? Ou com as pessoas da empresa. É uma fonte que não tem responsabilidade. A gente falou sobre a independência do auditor, né? A independência do auditor advém dele não ter nenhuma relação de responsabilidade com as responsabilidades da empresa. A empresa
O auditor é totalmente independente. A empresa pode estar devendo, pode ter muito a receber, não tem nenhuma relação com isso. E muito menos relação com com os objetivos da entidade. A entidade quer o quê? Quer ganhar dinheiro, quer vender muito, quer crescer. O auditor não tem relação. Então, fontes independentes também são aquelas fontes que não têm relação nenhuma com os objetivos ou com as responsabilidades da empresa. Um banco, por exemplo, a informação que vem de um banco é totalmente independente da informação que vem de uma empresa. O banco, até certo ponto, né, o banco deveria ser independente da situação da empresa. Lógico que um banco pode ser questionado, né, se ele tem uma relação com uma empresa lá, tem uma dívida com a empresa, tem um crédito com a empresa, quer receber da empresa, ele tem ali um interesse num objetivo da empresa. Mas um extrato bancário informando o saldo da empresa é uma fonte independente, é o que está lá. Né? Quando os controles internos são efetivos para comprovar as informações internas, a informação é mais confiável. Né? Então, se eu tenho controles internos que eu vou verificar lá que eles funcionam bem, então, por exemplo, contas a pagar, quando entra uma nota fiscal, contas a pagar registra, tem o vencimento certinho, quita no vencimento certo, né? Então, as informações internas sobre aquelas compras, né, elas são suportadas, são garantidas por controles internos. Então, as informações são mais confiáveis, informações que eu recolho de determinado setor, do almoxarifado, do setor de compras, do setor de tesouraria, elas são suportadas por controles internos que são bem apresentados. As informações são mais confiáveis. Né? Uma informação é mais confiável quando obtida diretamente pelo auditor e não indiretamente ou por inferência. Assim, o auditor não deduziu, ele viu. Tá certo? Uma informação obtida diretamente, que a gente cita como exemplo, é a contagem do estoque. Ele foi lá e contou o estoque. Essa é uma informação direta. O auditor teve uma informação direta, ninguém falou para ele. E em inferência, assim, ele não teve que deduzir nada, tá certo? Ele tem uma informação direta que ele pôde verificar. Quando as informações são documentais e não verbais, também elas são mais confiáveis. Isso não precisa nem te explicar, né? Falar é muito menos confiável do que apresentar um documento. E quando os documentos são originais, também é muito mais confiável do que xerox, do que cópia, do que impressas naquele momento, né? Documentos originais. Você vê, por exemplo, um DANF, quem conhece DANF? Nota fiscal eletrônica. Você pega um DANF numa empresa, olha lá todos os dados daquele DANF, pode estar perfeito. Um DANF é um documento editável. Você modifica ele, faz ele ficar totalmente diferente do que ele realmente está na internet. Tá certo? Então, obter um DANF, além de ser uma informação indireta, porque você pegou um documento do arquivo da empresa e não diretamente na fonte, ou seja, você entrou na internet, digitou o número do DANF lá e você abre o DANF exatamente como ele está lá na internet. É muito mais confiável, porque além de ser original, não foi uma coisa impressa por um terceiro, né, que foi te entregue, porque uma coisa impressa sem comprovação de que é igual ao original, igual, por exemplo, uma cópia xerox ou um documento impresso igual um DANF lá, né? É uma coisa, a informação é indireta, não foi obtida diretamente pelo auditor, não é original, tá certo? E então as informações são mais ou menos confiáveis em algumas nessas situações aqui. Então são critérios claros, né? Muitos desses critérios aqui estão expostos lá na norma de contabilidade e outros você vai ter que pegar na literatura mesmo. Uma questãozinha aqui sobre essa questão da confiabilidade. A confiabilidade das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria e, portanto, da própria auditoria é influenciada pela sua fonte e sua natureza e pelas circunstâncias nas quais são obtidas, incluindo os controles sobre sua elaboração e manutenção quando relevante. A norma brasileira de contabilidade que trata do tema, TA 500, embora reconhecendo que podem existir exceções, relaciona algumas generalizações sobre a confiabilidade da evidência de auditoria que podem ser úteis. Entre elas, a seguinte, olha só,
Na verdade, aqui está faltando a pergunta, né? Desculpe. Mas olha só, vamos ver aqui qual que pode ser certa e qual que pode ser errada. A confiabilidade da evidência de auditoria é menor quando ela é obtida de fontes independentes fora da entidade. Olha, isso aqui está errado. A confiabilidade, quando é obtida de fontes independentes, ela é maior e não é menor. Então, isso aqui está errado. A confiabilidade da evidência de auditoria gerada internamente é menor quando são efetivos os controles relacionados, incluindo os controles sobre sua elaboração e manutenção, impostos pela entidade. Ou seja, a entidade diz que tem que controlar o contas a pagar por vencimento. Não é isso? Isso é que significa impostos pela entidade. Né? É o que a entidade, a empresa, determinou que fizesse feito. A confiabilidade da evidência gerada internamente é menor quando são efetivos os controles. Olha, isso está errado também. Quando os controles que são determinados pela entidade são efetivos, ou seja, eles funcionam, a confiabilidade da evidência é maior. Isso aqui está errado, compreende? A evidência de auditoria obtida indiretamente pelo auditor ou por inferência é menos confiável do que a evidência de auditoria obtida diretamente. Né? Então, a evidência obtida indiretamente, né, por um terceiro que trouxe, ou por inferência, tive que deduzir, fiz uma dedução aqui, eu acho que é assim, isso que é uma inferência. É menos confiável do que a auditoria, do que a evidência obtida diretamente. Sim, isso aqui é fato. Né? Então, por exemplo, esse equipamento aqui foi comprado por imobilizado. Eu acho que sim, porque é um equipamento caro, foi comprado há 5 anos atrás, ele está contabilizado lá como imobilizado, né? É um equipamento que tem a ver com a atividade da empresa, ele usa lá na oficina lá para fazer uma coisa qualquer, tá certo? Então, o auditor conclui por inferência, ele deduziu que está certa aquela informação, que aquela máquina foi comprada por imobilizado. Aí, depois, essa inferência não foi diretamente obtida, ele não foi lá, constatou que a máquina está lá trabalhando. Se ele tivesse ido lá no pátio, visto que a máquina está lá trabalhando, ele teria visto que aquela contabilização, ele poderia ter mais uma informação, né, de que diretamente ele conferiu que os fatos contábeis correspondem à realidade. Mas ele inferiu, eu acho que é comprado no ordinário. Só que às vezes a máquina foi comprada, já foi até vendida, já foi perdida, já foi estragada, sei lá o quê, e ele está lá contabilizado como imobilizado. Ele inferiu, ele deduziu, tá certo? Então, esse ponto é um ponto de atenção. Essa aqui é uma informação certa. A informação indireta ou inferida é menos confiável do que a evidência obtida diretamente. Essa aqui está correta. Então, essa aqui é correta. Só deve ter uma correta, né? Mas vamos aqui. A evidência de auditoria obtida, por exemplo, por uma ata de reunião elaborada tempestivamente é menos confiável do que por uma representação verbal. Isso aqui é lógico que está errado. Uma ata de reunião é uma coisa escrita, é um documento, né? Provavelmente vai estar assinado. É muito mais confiável do que alguém vir falar, não, resolvemos fazer isso. Não, está lá na... A evidência, então, uma ata é mais confiável. Né? Hello? Se quiserem perguntar, a evidência de auditoria fornecida por documentos originais é menos confiável do que a evidência de auditoria fornecida por documentos que foram filmados, utilizados. Essa também é outra pergunta óbvia. É lógico que documentos originais não é menos, tá certo? Então, essa aqui é a única certa dessa questão aqui. Tá? Então, vamos para frente aqui, senão a gente fica arrastando a mesma coisa há muito tempo. Evidência de auditoria possui diferentes níveis de persuasão, ou seja, elas convencem de diferente forma, quanto à validação das informações. Nesse sentido, no que se refere à fonte, o documento que fornece maior segurança e confiabilidade é a planilha de recálculo efetuada pelo auditor, o relatório de observação física do auditor, o relatório de controle interno, a nota fiscal eletrônica, o extrato bancário fornecido pela empresa auditada. O que é desses documentos aqui que você acha que é mais confiável? A planilha de recálculo, uma coisa que é feita à mão, o relatório de observação, o cara ficou olhando, o relatório de controle interno, que foi feito também por uma pessoa, a nota fiscal eletrônica do fornecedor,
a nota fiscal eletrônica do fornecedor é bastante confiável, né? Porque se você foi lá e tirou esse documento do site da Receita, né? Acho que federal, o site da Receita Federal, que tem lá aquela nota fiscal, você digita o número dela, é muito mais confiável até o que o próprio extrato bancário. E o extrato bancário da empresa não significa que tem um saldo lá, mas que o cheque pode não ter entrado. O cheque foi emitido, já foi pago, só que o extrato bancário, às vezes, não confere com os controles internos da empresa, às vezes não confere nem com o saldo que está na contabilidade. Às vezes, a tesouraria emitiu o cheque que não passou para a contabilidade e esse cheque já está rodando na praça, tá certo? E quando vai ver, o saldo da contabilidade não contém aquele registro daquele cheque, esse registro está lá no setor financeiro, mas no setor financeiro não passou para a contabilidade, consequentemente o extrato não apresenta uma realidade, porque o dinheiro que está lá no extrato já foi gasto, só no cheque não bateu ainda. Tá certo? Quem trabalha com contabilidade sabe que você tem que fazer a conciliação. Então, desses documentos aqui, a única coisa que realmente você pode considerar como documento que realmente fornece segurança e confiabilidade é a nota fiscal emitida pelo fornecedor, que está emitida conforme o fornecedor fez, né, com os dados de vencimento, de valor e tal, e que pode ser obtida lá no site da Receita Federal. Lá. Então, esse é um documento mais confiável. Está compreendendo assim, o nível de confiabilidade que o auditor tem que ter nas coisas? É importante esse tipo de observação, que é bem prático. Né? Aqui vamos passar aqui mais batido aqui, porque são requisitos de evidências. O que as evidências têm que ter para que elas possam ter qualidade? Fidedignidade, né? Quando é objetiva, livre de parcialidade, né? Então, a evidência é fidedigna quando é objetiva, livre de parcialidade, ou seja, ninguém está querendo nada com isso, e o que se relaciona diretamente com o grau de confiabilidade. Então, ela é fidedigna se ela é imparcial, se ela é objetiva, né? Se ela é íntegra, se ela está completa e se a procedência dela é boa. Então, ela é fidedigna. Relevância, que a informação usada para fundamentar as descobertas e recomendações de auditoria atinge os objetivos para o trabalho, né? Se aquela evidência atende o que o auditor precisa para ele poder fazer o trabalho dele, então é uma informação relevante, né? É uma evidência relevante. Aqui passou do suficientes. Informações devem expressar dados factuais, completos, adequados, convincentes, conduzindo os usuários às mesmas conclusões, auditoria e cliente, né? Então, uma evidência é suficiente se todo mundo concorda que aquilo lá mostra uma realidade. Utilidade é a força ou credibilidade da evidência em dar suporte às conclusões do auditor. Uma evidência ela é útil se ela vai estar sendo garantindo que a opinião do auditor possa ser emitida em função de que aquela evidência foi obtida, ela foi fidedigna, não foi clara, quer dizer, é útil. Se a evidência não servir, não tiver essa capacidade de ser suficiente, de ser fidedigna, de ser relevante, ela não é útil. E pertinência, quando diz respeito ao objetivo da auditoria. É isso que eu falei. O auditor tem que ficar procurando coisas que dizem respeito ao trabalho dele, não ficar caçando chifre e cabeça de cavalo. Então, as informações, as evidências têm que ser fidedignas, têm que ser relevantes no sentido de que elas são importantes para fundamentar as opiniões, suficientes no sentido de que todo mundo concorda que aquela evidência, todo mundo tem a mesma conclusão com aquela evidência, utilidade se ela serve e pertinência se ela diz respeito ao trabalho, né? Agora, aqui uma outra questão e mais 10 minutinhos a gente vai encerrar a aula, porque eu não vou estender hoje, como falei, muito mais de 9h30, não. Uma hora de aula sobre esse assunto tá bom, tá ok? Mas uma outra questão aqui, não sei o que vocês queiram, a gente continua, não tem nenhum compromisso até amanhã, 7h30 da noite, não tem não. É a próxima aula que eu vou dar, então fiquem à vontade. De acordo com a norma brasileira, evidência de auditoria, assinale a informação incorreta. Adequação é a medida da qualidade da evidência de auditoria. Sim, isso é verdade.
isto é, sua relevância e sua confiabilidade para fornecer suporte às conclusões em que se fundamenta a opinião do auditor. A confiabilidade da evidência é influenciada pela sua fonte e pela sua natureza, e depende das circunstâncias individuais em que é obtida. Olha só, aqui nós estamos pedindo para informação incorreta. Isso aqui é correto. Adequação é a medida da qualidade. Primeiro, informação correta, né? Isto é, ela é adequada ou ela tem boa qualidade, se ela é relevante, se ela é confiável e ela fornece suporte às conclusões do auditor, né? A confiabilidade é influenciada pela fonte, depende de quem entrega, pela natureza, né? Se ela é original, se não é, depende das circunstâncias individuais, né? Foi obtida lá, o estoque foi obtido com eu contando, o fornecedor foi obtido a evidência com uma carta que ele, de circularização, né? Então, isso aqui está ok. A evidência de auditoria compreende as informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em que se fundamenta a sua opinião. Isso aqui está certo. A evidência de auditoria inclui as informações contidas no registro contábil que suportam as demonstrações contábeis e outras informações. Todo mundo concorda que isso aqui está certo? É aquilo que a gente falou desde o início, né? Evidência vem lá da demonstração, desde os registros, né? Mais todos os documentos que vão suportar as conclusões do auditor. Uma confirmação externa representa a evidência de auditoria obtida pelo auditor como resposta escrita de terceiro ao auditor em forma escrita, eletrônica ou de outra mídia. Sim, né? Confirmação externa é uma resposta de alguma coisa que o auditor perguntou a alguém, né? Como eu disse, o auditor pergunta e relata, né? Lá da origem da palavra auditoria, né? Que é ouvir, eu pergunto e relato. Então, o auditor pergunta, fornecedor, você tem quanto a receber dessa empresa? Aí o fornecedor manda uma carta por escrito. Então, essa aqui está certa. A suficiência e a adequação da evidência de auditoria não estão interrelacionadas. No entanto, a obtenção de mais evidência de auditoria compensa sua má qualidade. Olha só. Suficiência e adequação estão relacionadas. Isso aqui está errado. Ó. A evidência de auditoria ela é uma relação de qualidade e quantidade. Então, ela é suficiente, tem a ver com a quantidade, e adequada tem a ver com a qualidade. São coisas relacionadas, né? Mais evidência, ou seja, quantidade, compensa a má qualidade. Olha, isso é muito relativo, né? Você pode, isso não pode ser afirmado. Então, essa aqui que é a resposta errada nessa questão, né? Beleza? Então, tá bom. Os atributos que devem acompanhar as evidências, elementos essenciais comprobatórios da achada de auditoria são razoabilidade, plausibilidade, materialidade, suficiência, plausibilidade, não usei essa palavra. Os atributos, né? Os atributos. Validade, confiabilidade, relevância, também não falei. Integridade, integralidade, abrangência, materialidade, legalidade, também razoabilidade, confiabilidade, integralidade, plausibilidade, são um monte de idade aqui que não tem nada a ver. Ó. Atributos que devem acompanhar as evidências. Validade, a evidência tem que ser válida, ela tem que ser adequada ao trabalho, ela tem que ser relevante, no sentido de que ela serve para provar, e ela tem que ser legal, eu tenho que ter uma evidência relacionada a uma coisa legal, a uma lei, uma norma. Nós estamos tratando de informações contábeis que são todas regulamentadas, né? Então, tem que ter uma informação, uma evidência que seja legal. Não adianta eu ficar fazendo escuta telefônica, que isso até é ilegal, não faz parte do trabalho de auditoria. Então, a evidência ela tem que ser válida, tem que ser adequada, tem que ser relevante, tem que ser legal. Certo? É uma questão que pode cair em algum concurso, pode cair na prova do CRC. Importante saber. Aqui, rapidamente, espécies de evidências. Espécie de evidência física, né? Então, o cara vai lá no local e encontra a existência de determinadas coisas que ele procura. Se a máquina
está lá na empresa, se o estoque é aquele, se os carros, né, se o imobilizado é aquele mesmo. Testemunhais, provas obtidas através de respostas, declarações, tanto de natureza oral quanto escrita. Então, as espécies de evidência pode ser física, quando o cara vai lá e obtém uma prova de que aquela coisa existe, através de fotografia, anotações, né? Testemunhal, ele tem uma testemunha dizendo que aquele fato ocorreu, que aquilo aconteceu, que aquilo... Quer dizer, documental, extrai dos próprios documentos, né? Internos ou externos, contratos, notas fiscais, extratos bancários, boletos, qualquer outro documento que indique para o auditor que aquele fato ocorreu e a forma como ele ocorreu. Então, é o tipo de evidência, pode ser físico, né, como físico, testemunhal ou documental. E como é que o auditor obtém essas evidências? Vamos falar de novo, vamos falar outras vezes, né? Ele obtém fazendo inspeções, investigações, observação, procedimentos analíticos, né? Esses procedimentos de auditorias para obter evidência podem ser realizados de forma isolada ou de forma conjunta, perfeito? Então, aqui já falamos nisso, não vou me deter novamente, mas só porque é uma questão relevante, né? Os procedimentos de auditoria. Você tem que saber que inspeção, exame e observação dos registros, documentos e ativos tangíveis. Ativo tangível é aquele que tem existência física, né? Ele faz através de exame, vai lá, mexe na contabilidade, mexe nos documentos, né? Pega, né? Vê se aquele documento está contabilizado corretamente. Inspeção física, vai lá, conta estoque, conta, né? Investigação ou confirmação, obtenção de informações com pessoas ou entidades conhecedoras da transação. Indagação ou entrevista. Então, ele vai coletar informações fazendo entrevistas, né, de pessoas com conhecimento financeiro e não financeiro dentro da entidade. Essas entrevistas vão dar suporte, muitas vezes, para o auditor concluir sobre algum fato contábil que está lá registrado. Posso citar, por exemplo, houve uma perda, né, de uma máquina. Essa máquina, por exemplo, que eu citei, está lá registrada lá, e essa máquina ele não encontrou lá no imobilizado. Ele foi lá verificar, fez uma inspeção física, não encontrou essa máquina. O que ele vai fazer? Ele vai procurar as pessoas, alguém que possa dizer por que aquela máquina não está lá. Alguém pode dizer, não, essa máquina aqui foi para consertar, então vamos procurar se está lá mesmo, cadê a nota fiscal de remessa para conserto? Ele vai ter que fazer uma entrevista, perguntar, indagar, isso pode ser até por escrito, conforme a informação aqui, essa máquina nunca entrou nessa empresa. Então, ele vai comprovar que aquilo está registrado incorretamente. Recálculo ou conferência de cálculo, né? Ele vai conferir os cálculos, muitas vezes, de documentos internos. Circularização é isso, é confirmar saldo e informações da entidade com terceiro. Manda o cliente, quanto a empresa aqui está dizendo que está te devendo tanto. É uma circularização em preto, que chama, eu já mando o saldo. Você confirma? Aí o cliente responde, confirma. Olha, manda para o cliente uma confirmação em branco. E que ele manda assim, olha, qual é o seu saldo a pagar dessa empresa em 31 de dezembro? O fornecedor vai informar. Então, né, é uma circularização, é um procedimento de investigação ou confirmação. E existem outros procedimentos, né? Observação, parte do trabalho de auditoria, observar todos os eventos que estão ocorrendo durante o tempo que ele está lá, né? Acompanhar processos, muitas vezes em áreas industriais, né? Procedimentos analíticos, verificação de comportamento de valores significativos com vista à identificação de situação ou tendências atípicas, né? Então, ele vê lá, por exemplo, citar aqui uma outra conta lá, uma conta de aplicação financeira, uma conta de aplicação financeira. Então, ele vê, nesse ano, 31 de dezembro do ano 1, do X1, tem uma aplicação financeira de 1 milhão. X2 tem uma aplicação financeira de 500 mil. X3 tem uma aplicação financeira de 100 mil. Ele vai estar examinando, a empresa está bem de caixa. O que está acontecendo que o dinheiro dela está cada vez menor na aplicação financeira? Será que esse dinheiro que está aqui no caixa, de fato, é um valor que existe? O cara tem uma conta caixa que está cheia de dinheiro,
e a conta de aplicação financeira ou a mesma conta de banco só esvaziando e o caixa só enchendo? Será que esse dinheiro de fato existe? Tá certo? Então, é um exemplo esdrúxulo, mas pode acontecer. Então, uma tendência de esvaziamento de uma aplicação financeira pode levar à conclusão até de que a empresa está quebrando. Ele pode começar a pesquisar, porque ele pode encontrar uma situação lá de descontinuidade. Como a gente já disse, isso não é uma... A auditoria não faz avaliação sobre a administração, né, e nem a garantia de continuidade. Mas, no caso do auditor encontrar evidências de descontinuidade, ou seja, não, a empresa aqui, pelo que eu estou vendo aqui, ela está ficando sem caixa, a tendência dela é quebrar. Estou encontrando evidências claras aqui de que ela vai descontinuar. O balanço muda todo, né? Como eu já disse, você deve ter estudado em outra disciplina, o fato quebrado o princípio da continuidade, então a situação de descontinuidade há de se alterar toda a avaliação patrimonial da entidade. Então, a mensuração dos ativos e passivos vai alterar radicalmente se a empresa se encontrar numa situação de descontinuidade. Então, o auditor tem que se acercar desse cuidado, né? E aí é o seguinte, só para terminar aqui, mais 2 slides, que é o seguinte. Então, nós vimos o que é uma evidência, nós vimos as qualidades da evidência, as características da evidência, né, quando é que ele é mais confiável, quando é menos confiável, tá certo? Vimos aqui quais são os procedimentos que o auditor tem que tomar para procurar essas evidências, e aí a nossa próxima aula vai tratar mais detalhe dessa questão aqui, né, de meio para a seleção dos itens sobre qual serão aplicados os procedimentos de auditoria. Como a gente viu, a auditoria trabalha com amostragem para obter a segurança razoável, né? Ele vai procurar fazer uma amostragem dos fatos contábeis que originaram aquelas informações que estão registradas nas demonstrações contábeis, e essas amostragens vão dar as evidências que vão suportar a opinião do auditor, vão dar as informações necessárias para que ele forme a sua opinião, né? Então, como ele tem que se convencer, por isso que a auditoria é persuasiva, né? Ele precisa de se convencer de que está certo. Como é que ele vai selecionar quais os itens daqueles eventos que ele vai estar examinando para ver se estão certos, se estão corretamente registrados, se as operações são legais, se está tudo correto ali. Como é que ele vai selecionar isso? Aplicando a seleção. Ele pode fazer aqui, ó, seleção de todos os itens, aplicado em poucas situações. A quantidade de amostra é pequena ou representa um elevado risco de outros meios não fornecer evidência. Essa aqui é uma situação raríssima na auditoria, né? Agora, se for uma coisa de valor muito elevado, ele pode ir lá fazer uma verificação, né? Se, por exemplo, a empresa tem aviões, tem 3 aviões na empresa, né? Está lá no patrimônio da empresa, 3 aviões. São valores elevados, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer ele pode tomar ele pode tomar o cuidado de fazer uma vistoria, né, nesses aviões, para verificar se eles existem mesmo, se eles estão lá no pátio. Agora, a empresa tem 100 aviões, a empresa de táxi aéreo tem lá 100 aviões, ele vai fazer, ele não vai examinar um por um. Não vai examinar um por um. Ah, mas são de valores elevados. Sim, mas não são, é muito avião, não vai fazer isso, tá certo? Ele vai fazer a amostragem, ele vai escolher, eu quero ver esse avião. Ele vai, então, vai ver só aqueles, que é o terceiro tipo aqui. Mas, em caso de os itens serem poucos e serem relevantes para uma empresa, então ele vai fazer aplicar um teste, no caso desse, que é a vistoria, em todos, né? Entendeu? Seleção de itens específicos, identificados, por exemplo, pelo alto valor ou pela relevância como chave de evento, tá certo? Então, nesse caso, a empresa tem aplicações financeiras, né? Tem várias aplicações financeiras, né? Vencendo em datas diferentes, em vários bancos e tal. São aplicações financeiras, tem lá extratos das aplicações, né? Ele vai ficar fazendo vistoria, vai ficar fazendo exame, vai ficar fazendo
recontagem, contagem, recálculo, se todos esses juros, essas aplicações financeiras estão devidamente registrados na contabilidade, ele vai receber lá, ele vai escolher alguns dessas aplicações financeiras e vai identificar, né, talvez pelo alto valor, pelas de maior valor, ou, né, se essas aplicações financeiras que ele escolheu estão de acordo com os critérios contábeis, com os critérios legais para serem registrados, se estão registrados corretamente, se estão apresentados corretamente. Tá certo? Então, ele escolheu especificar, eu quero ver essa aqui, que ele escolheu pelo alto valor, né, daquela aplicação financeira. Agora, a amostragem, mais utilizada, por possibilidade de tirar conclusões sobre uma população inteira com base no teste de uma parcela dela extraída. População significa um conjunto de informações ou eventos econômicos contábeis da mesma natureza sobre o qual o auditor deseja concluir. Então, a amostragem é assim, a amostragem estatística. Então, por exemplo, notas fiscais. Eu quero saber se todas as notas fiscais estão devidamente contabilizadas, quantidade de venda. Se foi baixado o estoque para todas as vendas, se os impostos estão registrados corretamente em todas as vendas. Ele não vai olhar uma nota fiscal por nota fiscal. Ele vai fazer uma amostragem estatística. Ele não vai escolher no dedo lá, eu quero ver essa nota fiscal, essa nota fiscal. Qual o critério que ele vai fazer? Olha, ele vai, talvez uma ou outra, escolher pelo elevado valor, uma venda maior, outra venda maior. Ele pode até fazer isso, se ele tiver o conjunto, mas ele, mesmo assim, se uma empresa que emite centenas e centenas de nota fiscal no decorrer de um exercício, pode ter uma maior ou menor. O que é maior, o que é menor? Tá certo? Então, tem que usar metodologias estatísticas para que ele possa identificar qual vai ser essa amostra dessa população de nota fiscal que ele vai examinar para fazer esses testes, inclusive esses testes que podem ser testes de revisão analítica, olhar detalhe por detalhe, né? Então, ele pode selecionar todos os itens para encontrar evidências, em situações muito raras. Ele pode fazer testes específicos em documentos, em coisas que ele selecionou pelo alto valor, né? Ou por uma conclusão que ele chegou de que aquilo lá é chave para uma coisa qualquer. Ou ele pode fazer a amostragem, que é o mais comum. Essas amostragens estatísticas, ele vai, né, aplicar procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de população relevantes para, né, relevante. Então, ele vai fazer testes de amostragem numa população de 100%, de 5%, 10%, 3%. Aí depende da metodologia que ele adotar para encontrar quais vão ser os eventos, quais vão ser os fatos contábeis que ele vai testar para conseguir evidências de que eles estão certos ou, eventualmente, errados. Seja por fraude ou por erro de quem fez. Tá certo? Então, isso aí é um assunto que a gente vai entrar na próxima aula sobre métodos estatísticos. Pode servir até para você em outras situações, né? Uma coisa rápida também, a gente vai trabalhar com isso aí na próxima aula. Mas como está aqui dizendo, é assunto para a próxima aula. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida? Stop share. Hello? Hello, boys?